O mundo atual, a pós-modernidade, tem fome e sede de pontes do bem. Poderíamos dizer de respiradouros para dar vida nova às estruturas velhas e cansadas. E as estruturas velhas e cansadas estão no interior das pessoas. Hoje nós vivemos uma sociedade do cansaço. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han trabalhou muito esse tema da exaustão, né? E ele usa a expressão sociedade do cansaço. Há alguns anos atrás, uma pesquisa realizada pelo IBOPE demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente. E por incrível que pareça, os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. Então nós vivemos hoje numa sociedade em que as patologias são interiores, porque há uma produção muito grande, há um excesso de produção, e junto com o materialismo e depois o capitalismo, isso foi dissecando a interioridade humana. E nós podemos perceber que muitas vezes o mal nasce da dor profunda da pessoa que tem um caos interior, que está perdida na sua interioridade. Muitas pessoas que nos fazem sofrer é porque estão com um grande sofrimento interior. Daí nós entramos com as virtudes, com aquele exercício que vai despertar em nós a virtuosidade, ou seja, vai colocar o ser humano na direção de um caminho do bem. As virtudes entram então como uma das respostas para essa sociedade do cansaço. E nós vamos refletir agora, em especial, sobre uma virtude que é um suprassumo, que é uma virtude por excelência, que é o amor a Deus, o amor ao mistério, ao sagrado, ao transcendente. Um amor que busca a eternidade. E esse amor a Deus, ao mistério, eu dei o nome de teoestima, fazendo uma analogia com a virtude da autoestima e depois a virtude da alterestima, que seria o amor, o apreço, a estima pelo outro, alter de alteridade. E agora chegamos na teoestima. Teo é uma palavra grega que significa Deus. Então, uma teoestima seria aquela estima pelo mistério que nós chamamos de Deus e que algumas religiões vão nomear. Então, estamos nos colocando aqui diante de uma virtude que transcende, que esse amor a Deus, essa estima a Deus, ela começa com uma virtude humana, com uma predisposição, com uma atenção humana. Ela começa quando o ser humano começa a colocar o foco nesse mistério, se dar conta desse grande mistério, e a partir daí ele transcende e não há limite para uma experiência de Deus. Então nós vamos
tocar em algumas questões que nós consideramos fundamentais para provocarmos o exercício, a busca desta grande virtude da teoestima. Eu sou o professor Camilo de Leles e nós vamos agora nos colocar diante desse mistério que se chama Deus. A palavra Deus é uma palavra antiquíssima, ela é até mesmo anterior às religiões. E essa palavra Deus, na sua raiz, tem dois sentidos. Ela significa ser superior, algo maior, muito maior. E tem o sentido também de o brilhante, o luminoso. E essa palavra Deus tem a ver com dia. Em algumas línguas europeias, a palavra Deus é dia. Gostaria de começar, talvez limpando um pouco a área, porque pintou-se uma imagem, muitas vezes equivocada, de Deus. Então, pintou-se uma ideia de um Deus vingador, um Deus que cria o inferno, ou um Deus que seria inimigo da vida, que ordena a morte, que dá a morte, ou como se Deus fosse um eunuco que ordena a abstinência, que é contra o prazer. Muitas vezes se passou a ideia de um Deus juiz que condena, um Deus que estaria ali com uma caderneta anotando tudo o que você faz. Deus te vê. Até mesmo um Deus carrasco que mata. E pior ainda, um Deus banqueiro, um Deus que colhe o dinheiro, um Deus que é impaciente. E se você não pagar o dízimo, você está perdido, porque ele começa a cobrar. Se pensou muitas vezes num Deus guerreiro, um Deus que vai matar os inimigos, que vai matar todos aqueles que não pertencem à minha religião, à minha. Você percebe então que acreditar em Deus é uma questão mais profunda. Porque você perguntar hoje se a pessoa acredita em Deus é uma pergunta que não faz muito sentido. Porque todo mundo acredita em Deus. A questão é qual Deus você acredita. Porque na verdade ninguém vive sem Deus. A pessoa acredita em Deus, mas o Deus dela pode ser o dinheiro, o Deus dela pode ser o marido, pode ser o seu negócio, o Deus dessa pessoa pode ser o seu próprio eu. Então, a pergunta-chave hoje é qual o Deus que você acredita. Porque essas imagens equivocadas de Deus, elas são complicadas. Porque elas mais afastam do que aproximam. Se você perguntar qual que é a grande causa do ateísmo, talvez a grande questão do ateísmo é a questão da falta de testemunho dos teístas, daqueles que acreditam. Então, o comportamento ruim daqueles que acreditam em Deus faz com que muitas pessoas desacreditem.
A imagem que passamos de Deus tem que ser uma imagem boa, porque Deus é bom. Tem um pequeno texto de um ateu, foi escrito em 1871, Paul Valery. Ele vai dizer assim: se existisse um Deus, penso que viria encontrar-me na minha solidão, que pareceria me familiar no coração da noite, e não me sentiria de modo algum perturbado por ele. Então é um ateu dizendo, olha, se existisse um Deus, ele teria que ser bom, ele teria que chegar em mim, junto de mim. Então volta à questão, você acredita em Deus? Na verdade, se você disser, não, eu acredito em Deus, em um Deus cristão, acredito em Jesus Cristo, em Deus Pai, mas isso também é complexo. São Tiago, no capítulo 2 da sua carta na Bíblia, ele vai dizer assim: você acredita em Deus? Faz muito bem, mas os demônios também acreditam e estremecem ao ouvir o nome de Deus. O que Tiago está dizendo é que às vezes o demônio está melhor do que nós. Porque além do demônio acreditar em Deus, ele estremece ao ouvir o nome de Deus. Você estremece ao ouvir o nome de Deus? Você fica impactado? Se estremecesse, você usaria tanto o nome de Deus em vão? Então, muitas vezes se pintou essa imagem equivocada de Deus. E nós precisamos passar em revista aqui a nossa visão de Deus. E uma pintura muito interessante sobre quem é Deus é a pintura da parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola do Pai misericordioso. É uma bela imagem de Deus, um Deus que é Pai, amoroso, um Deus sem memória, que não guarda o pecado do filho, um Pai que não sabe somar os erros dos filhos, um Pai sempre à porta, aguardando a volta do filho. E quando o filho chega pedindo perdão, que está arrependido, querendo mudar de vida, e o pai nem escuta direito, e chama os servos e dê roupa nova a ele, deu uma sandália, deu o anel, que é a dignidade de filho de novo, e prepare uma grande festa. O filho pródigo chega por baixo, se sentindo culpado, querendo ser tratado como um dos seus servos, e o pai vai, eleva ele de novo à condição de filho e fala, olha, que bom que você voltou, não importa o que você fez. Se você observar em uma casa antiga e você raspar a pintura, às vezes você encontra outra pintura por trás daquela. Ou às vezes você quebra uma parede e tem ali uma outra parede. O que acontece é que muitas vezes a gente foi sendo rebocado na nossa fé e nós fomos perdendo a originalidade da nossa visão de Deus. E às vezes ficamos buscando uma perfeição, queremos estar prontos, queremos estar
resolvidos para depois nos aproximarmos de Deus. Mas Deus vê o nosso coração. Deus nos ama como nós somos. Existe uma oração de um autor, Ferreira Goulart, que ele vai dizer assim: Senhor, aceita meu desespero, pois eu caminho sem ver a estrela guia dos reis na noite mágica. Senhor, me escuta, que eu sou aquele que não te encontra, mas não duvida de teu silêncio. E hoje te oferta seu desespero. Eu sou aquele que te procura para dizer-te: Senhor, me odeio, pois sou aquele que nunca pôde rir sem receio. Uma oração sincera que a pessoa se aproxima de Deus e se revela justamente como é. Isso que importa. E nesta perspectiva de um clareamento, de uma purificação da nossa fé, da nossa teoestima, da nossa estima por Deus, eu queria apresentar rapidamente a mística cristã, que tem sua base no judeu-cristianismo, porque o cristianismo tem muito de judaísmo. E a mística cristã começa com o mistério de Deus na história. Porque Deus não só entra na história, mas ele se faz também senhor da história. Então, a partir de uma mística cristã, nós poderíamos definir a história numa perspectiva cristã. O que seria a história? Seria o palco da manifestação de Deus. A história seria o lugar do encontro com o ser humano. A história seria um invólucro da vida de Deus. Deus embrulha o ser humano com a sua presença. A história seria o sacrário de Deus. Com a história, o tempo e o espaço, Deus cria como que um relicário, um sacrário, para proteger o ser humano. O que seria a história? A história seria uma academia do amor. A história seria uma academia onde nós teríamos, ou pelo menos deveríamos, aprender a amar. O que é a história? Sala de espera da eternidade. A história é como que uma conexão onde nós aguardamos para adentrar a realidade. O que seria a história? Aeroporto do reino de Deus. Porque na história o reino de Deus aterriza, se faz presente, chega no meio de nós. E esse Deus da história é um Deus ético. Porque a mística bíblica é uma mística do coração cheio, dos olhos abertos e das mãos operosas. A espiritualidade cristã, ela é uma espiritualidade de um coração cheio, os olhos bem abertos, refletindo, e as mãos operosas, trabalhando, transformando a realidade. Dessa espiritualidade do compromisso ético, nós temos uma ação amorosa com Deus, que nós poderíamos chamar de uma mística da contemplação.
que começa a perceber que o universo foi criado por Deus. O místico consegue ver o universo como uma vitrine do amor de Deus. Então, uma forma de estimar Deus é nós pararmos diante da grande vitrine do mundo e ali contemplarmos Deus. E neste mundo, nesta grande vitrine de Deus, os seres humanos são mulher e homem. Mulher e homem são, por assim dizer, lugares tenentes de Deus. O ser humano, então, se torna um representante divino em seu ser e em seu agir. E por causa disso, podemos em tudo experimentar Deus. Porque Deus já nos fez assim. Existe uma expressão latina, capax Dei, quer dizer, Deus já nos criou capaz dele. O ser humano é capaz de comunhão com Deus. Então esta é a verdadeira espiritualidade, que seria o saboreamento de Deus na obra da criação e também no trabalho humano. E na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, há um prolongamento e até uma radicalização da experiência de Deus na história. Porque o Novo Testamento afirma que Deus entrou totalmente na história em Jesus Cristo. Ou seja, a partir de agora, da entrada de Jesus Cristo na história, o lugar do encontro com Deus será preferencialmente na vida humana. Porque Deus escolhe a vida humana como seu tabernáculo. E a espiritualidade cristã, porque é histórica, ela vai se orientar pelo segmento de Jesus Cristo. A espiritualidade cristã seria seguir os passos de Jesus Cristo, esse Deus que entra na história. Deus cria o mundo para que o seu Filho Jesus Cristo passeie conosco na história. E é claro, seguir os passos de Jesus Cristo implica conflitos. E aí volta aquela espiritualidade contemplativa. O Filho e o Espírito estão envolvidos com a criação. E esse amor de Jesus Cristo pela humanidade, na força do Espírito, é um fio que perpassa todo o universo e todas as coisas. Revela essa síntese de Deus. Então nós temos que enxergar esse fio que perpassa toda a humanidade. Com esse olhar contemplativo, eu consigo ver a presença de Deus em todas as coisas. E a percepção dessa presença vai me iluminar. Como diz uma oração da poeta Adélia Prado, sem a sua presença, a luz do mundo não me hospeda. E essa presença de Deus na história
vai se revelar como uma presença trinitária, ou seja, um Deus que não é solitário, um Deus que é três pessoas em um só Deus, em um só ser. Pai, Filho e Espírito Santo coexistem. E esse entrelaçamento entre as três pessoas é tão forte que eles se unificam e se fazem um só Deus. Mas a Trindade não é um absurdo. É a suprema expressão do que fazemos. É o amor que une, mas não se funde. Três pessoas em profunda comunhão. O mesmo Deus. Então Deus se revela na onisciência divina que é o Pai, na palavra que é Jesus Cristo e no hálito, no fôlego que é o Espírito Santo. Então a mística cristã se coloca na imagem de um Deus que é Pai e se volta de forma amorosa para a humanidade e diz uma palavra de amor para a humanidade. E a palavra mais amorosa de Deus se chama Jesus Cristo. Essa palavra vem movida pelo fôlego, pelo hálito do Espírito Santo. Então a Trindade não é uma dualidade, dois. O Pai olhando para o Filho e o Filho para o Pai. Isso seria um narcisismo a dois. Mas o decisivo é que o eu e o tu se encontram em um nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é colocado como o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Então a Trindade é a realização utópica daquilo que é prefigurado para nós. A Trindade se torna então um protótipo. Esse três de Deus é um mistério profundo que revela também a natureza humana. Porque detrás de tudo e de cada ser está o amor trinitário de Deus. O número de Deus é 3. Entrega o 3 sempre, Pai, Mãe e Filho, corpo, mente e espírito, silêncio, oração, transformação, eu, você e Deus, o altar, a oferenda e o celebrante. Então o 3 vai marcar toda a mística cristã. Então a mística do Filho de Deus não aceita a mediocridade, não aceita o mundo como está. Então a visão cristã quer transformar a história e não dá guarita para a vingança. Essa mística pode salvar o mundo. Então seria importante colocarmos aqui 10 características da espiritualidade cristã. E o primeiro mandamento é que essa espiritualidade ela é integradora. O que significa isso? Ela não é dualista, separando corpo e alma. Ela não é fragmentada, separando o espiritual do terreno. E ela não é angelical. Ou seja, a espiritualidade cristã
não é para sermos anjos. O segundo mandamento é uma espiritualidade da relação, da oração, do convívio, da intimidade. Falar com Deus é uma espiritualidade do relacionamento. Terceiro mandamento é que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade da exterioridade, da corporeidade, da transformação social, da transformação do mundo. Não é uma espiritualidade fechada, intimista. Uma quarta característica da espiritualidade cristã é que ela é uma espiritualidade da interioridade, da psique humana, da mudança interior, da conversão. O quinto mandamento é que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade da profundidade, do espírito, que desperta nas pessoas a capacidade de captar as coisas além das aparências, de captar aquela realidade mais profunda que margeia toda a nossa realidade. Um sexto mandamento é que é uma espiritualidade a serviço do amor aos outros. A espiritualidade cristã, ela é a espiritualidade de amar aquilo que Deus ama. Aquela pessoa lá na frente, aquela pessoa que você encontra, o outro, é a menina dos olhos de Deus. O sétimo mandamento é que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade inquieta, que não para enquanto o reino de Deus não existir, não estiver instalado, enquanto a paz e a justiça não for uma realidade. Então é uma espiritualidade da luta, do crescimento. Uma oitava característica da espiritualidade cristã é que ela é uma espiritualidade embebida do Espírito, movida pelo Espírito Santo, animada pelo pneuma de Deus, o sopro de Deus, capacitada pelos dons do Espírito Santo e maturada, amadurecida pelos frutos do Espírito Santo. Então, toda a espiritualidade cristã, ela é cheia, permeada, embebida do Espírito Santo. O nono mandamento é que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade apaixonada por Jesus Cristo. O cristão, ele vai eleger a Jesus Cristo como seu herói, como seu norte, o seu modelo, a sua medida. Amar como Jesus amou, ser leve, sensível, como Jesus foi. Ou seja, não tirar Jesus do seu foco. Ele é o nosso modelo. E o 10º mandamento da espiritualidade cristã, que é o melhor deles, eu não sei. Pergunte você para Deus. Descubra na sua espiritualidade, na sua comunhão, no seu diálogo com Deus, qual seria esse 10º mandamento. Deve ser uma relação de intimidade sua com Deus. Eu sou o professor Camilo de Leles e encerramos essa reflexão
essa hermenêutica sobre a virtude da teoestima, com um pequeno texto de Khalil Gibran, esse grande místico do Líbano, em seu livro Jesus Cristo, Filho do Homem. Ele narra Maria Madalena dando o seu testemunho de como foi seu encontro com Jesus. Foi no mês de junho que o vi pela primeira vez. Ele caminhava pelo trigal. Quando eu passei por perto com minhas damas de companhia e ele estava sozinho. O ritmo do seu andar era diferente do andar dos outros homens, e o movimento de seu corpo não se assemelhava a nada que eu já tivesse visto. Os homens não caminham sobre a terra daquela maneira. Parei meu passo por um momento e levantei a mão para saudá-lo, mas ele não voltou a face e não me olhou, e eu odiei-o. Foi no mês de agosto que o vi novamente. Estava sentado à sombra do cipreste, imóvel, como se tivesse sido talhado em pedra. Minha alma estremeceu. Ele era belo e era tudo o que era terra em mim, e tudo que era céu em mim. O meio-dia dos seus olhos pousou em mim e ele disse: todos os homens te amam por si mesmos, eu te amo por ti mesma. E afastou-se caminhando. E eu não sabia, mas naquele dia o poente dos seus olhos matou o dragão que havia em mim. E tornei-me uma mulher, tornei-me Miriam, simplesmente. Madalena morreu.